Olá, seja bem-vindo a mais um programa Somos Mais Podcast, um programa que procura conversar com as pessoas da cena avaliense e da região. E hoje eu vou conversar com minha amiga Bartira. Boa noite, Bartira, seja bem-vinda. Para quem não sabe, a Bartira é praticamente minha vizinha de fundo. Eu tenho um lote vazio e aí tem a casa dela. A gente quase dá para se comunicar pelo muro do fundo, né? Mas, Bartira, te agradeço por você ter vindo, aceito o meu convite e vamos bater um papo. Vamos começar primeiro com todo mundo, eu faço a pergunta: quem é a Marta Bartira? De onde ela veio? Como que funciona isso? A Marta Bartira é uma mulher de meia idade, mas que dentro dela tem uma menina espoleta, às vezes preguiçosa e com muita vontade de aprender. Que bacana. Mas vamos lá, vamos começar lá de trás. Conta um pouquinho pra gente a sua história, né? Como que você foi e assim, Bartira a princípio não era o seu nome. Isso mesmo, então, isso mesmo. Vamos contar pro pessoal como que foi incorporado Bartira no nome. Isso mesmo. Eu sou filha de um casal que são cristãos, né? Então lá em casa todos nós são 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. Todos têm nomes bíblicos, né? E meu primeiro nome é Marta. Aí o que aconteceu? Eu acabei incorporando Bartira ao longo do tempo, porque eu fui trabalhar com crianças de rua em São Paulo, lá na Praça da República. Isso era que década? Isso era 91, tá. 1991, que fui trabalhar na Praça da República. Era um projeto ligado à PUC de São Paulo, Núcleo de Trabalhos Comunitários. E nesse trabalho com as crianças me chamou a atenção que muitas delas tinham origem negra e indígena. Já te contei essa história? Não. Tá contando para todo mundo. Que inédito para mim também. Que bom. E Valinhos, né, um tempo atrás, tinha 1, 2 famílias de origem afro-brasileira, né? Então, assim, era surpreendente para mim ver crianças mais mulatas, pretas, pardas, indígenas também. E nesse período eu comecei a estudar sobre a identidade brasileira, né? Quem somos nós, quais são as nossas raízes primárias, né? Depois de muito tempo eu também fui aprendendo a entender a história da formação brasileira e pensar no primeiro momento da nossa formação, né? O Darcy Ribeiro já nos ensinou naquele clássico, O Povo Brasileiro, que as nossas raízes são 3, né? Indígena, portuguesa e africana negra. Então aí, enfim, aí com essas histórias, com esse conhecimento, com o trabalho com as crianças de rua, eu comecei a perceber a nossa origem. E eu morava na Rua Bartira, lá em São Paulo. E conversa vai, conversa vem, você vai descobrindo quem era a Bartira. E a Bartira foi a mulher que fundou São Paulo. Claro que não foi sozinha. Sim, mas estava no contexto da formação de São Paulo. Sim, inclusive no hino dos Bandeirantes, que é o hino do estado de São Paulo, fala da Bartira e do marido dela, João Ramalho. E a PUC, né, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ela fica na Rua Bartira e paralela à Rua Bartira fica a Rua João Ramalho, que era o marido de Bartira, da Índia Bartira. E outra coisa interessante também dessa história é que ela foi filha do cacique Tibiriçá. Olha só. E os restos mortais do cacique estão na Catedral da Sé. Ah, que bacana. Então lá, quem quiser verificar se é verdade mesmo, é só chegar na Catedral da Sé e perguntar, que tem lá o túmulo, né, que fala? É túmulo, né? Cripta, sarcófago, enfim. Os restos mortais desse nosso bisavô, do nosso avô. Engraçado que assim, do nosso avô de origem indígena. Dentro de uma igreja católica, né? Claro, opa, a verdade é cristã. A Bartira já veio chegando. Né, então. Mas então você estava fazendo esse trabalho, obviamente, ligado ao curso que você estava fazendo na PUC. Então, olha o que aconteceu, uma história bonita também, achei bonita. Eu estava assistindo uma aula de psicologia junguiana e a professora falou assim: só quem desce ao inferno sobe ao céu. Eu fiquei impactada com aquela frase, né?
E eu sempre fui uma pessoa com muitas inquietações. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa angustiada, porque eu já me tratei, mas eu sou bem inquieta, né? Então aquilo me pegou também. Vamos lá, vamos ver essa angústia aí, vamos ver esse inferno, né? E paralela a essa ideia, surgiu também a percepção de que eu deveria então ser uma psicóloga que trabalhasse com quem precisa, né? Que eu tenho origem de classe média, tal, classe média alta, filha de médico. E aí eu falei, não, eu não vou trabalhar com a minha classe. Depois eu me arrependi um pouco porque eu me empobreci. Financeiramente é muito mais lucrativo, né? Trabalhar com a classe média alta. Enquanto meus irmãos chegavam com os carros modernos e novos na festa de Natal, cara, eu chegava com o casinho. É verdade, Tonete, a gente às vezes faz algumas opções, algumas escolhas na vida sem muita consciência. Faz parte do processo também de aprendizado, né? Mas, enfim, juntando, então, desce ao inferno para subir aos céus. A questão também do Brasil naquela época, infelizmente, continua assim, a desigualdade enorme. Então eu falei, vamos aprender, né, com as crianças de rua. E aí tinha um projeto lá no Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, até hoje existe esse núcleo, e aí então a gente foi aprender, né, com as crianças. E como que funcionava esse projeto? Então, inicialmente, era bem o comecinho mesmo desse núcleo, né? Inicialmente, a gente trabalhou com os meninos que guardavam os carros em volta da PUC. Tá. Aí, depois, um segundo momento que a gente foi para a Praça da República. E, na época, era 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente estava sendo lançado. Então, assim, não tinha rede de proteção à infância e adolescência. Não tinha, né? Então, a gente ia meio no acerto, no erro. Vamos lá, vamos vincular com as crianças, vamos estabelecer vínculo, né? Primeira coisa. E vamos que vamos, mas tem situações assim muito marcantes desse trabalho, muito marcantes. Porque eram crianças em estado de vulnerabilidade social, muitas vezes famílias totalmente desestruturadas e obviamente morando na rua, sujeito a todo tipo de violência e precisando, como a gente diz, né, vender o almoço para ter a janta. E como é trabalhar com essas crianças, como foi, no caso, trabalhar com essas crianças nessa situação? Tinha um suporte também de abrigo para recebê-las, para poder alimentá-las, enfim? Não. Na época não tinha. Foi no peito e na raça mesmo, só na conversa. Na conversa, os desenhos, então a gente levava papel sulfite, caneta, dialogava com as crianças, né? O jeito mais lúdico, mais brincante, para poder ajudar a pensar, a acolher o sofrimento das crianças. Mas coisas surpreendentes aconteceram. Você estava falando sobre a questão da comida, né? A necessidade básica que tem que ser suprida, né, 3 vezes por dia ou mais, né? Um menino tão inteligente, ele conseguiu articular várias coisas para ter um macarrãozinho para ele. Olha o que ele fez. Eu acho que não sei se era ele, mas enfim, ele se vinculou com a mulher que trabalhava no banheiro da Praça da República. E aquelas latinhas de atum, não sei se vocês já viram, que vira uma espiriteira, né? Coloca 2 pregos de um lado, 2 do outro, de tal forma que dê para apoiar uma panelinha. E ele conseguiu um macarrão, conseguiu um molho, e então ele tinha essa comida. Olha que menino criativo, né? E a criatividade está muito associada à saúde mental, capacidade que as pessoas têm de encontrar a solução para os problemas, além de ser também uma característica da inteligência, né? Então você veja, apesar de condição de vida muito associada a um projeto de morte, há capacidade de superar, né? Há projeto de vida. Há até a necessidade, né? Se for parar para analisar o que ele fez face à necessidade de alimentação, ele conseguiu criar um arranjo que permitisse que ele tivesse acesso à alimentação.
Isso, infelizmente, é a grande realidade de uma boa parte do Brasil, dos brasileiros, né? Principalmente brasileirinhos, hoje em dia, muito mais. Por isso que a importância de você ter um país que pense efetivamente em que as pessoas têm que se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, né? Porque aquela história, eu vou dar a vara, tal, primeiro você tem que alimentar, ninguém consegue segurar a vara no sol de estômago vazio, né? Sei que você pensa sobre isso. Não, eu concordo com você, mas eu fico impactada com algumas visões preconceituosas com as pessoas que passam fome. Eu acho que é uma falta de empatia muito grande, né, Batira? Porque a gente, da onde nós, graças a Deus, nos encontramos, temos condição de nos alimentar, não tem nenhum tipo de falta, nada disso. É tranquilo, a vida está cômoda, mas se coloca no lugar de quem não tem, de quem está desempregado e tem família em casa, com criança, isso é de cortar o coração. Então, assim, ter a empatia, se colocar no lugar e acolher o máximo possível que conseguir essas pessoas, é uma visão cristã, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, é uma visão cristã. Claro. Mas então, esses diálogos, né, sobre a questão da fome no Brasil, eu fiz uma postagem no Facebook esses dias e era uma postagem que era a bandeira do Brasil, aquela parte redonda da bandeira era um prato de comida, né? Tipo, temos fome. E muitos criticaram. E uma pessoa me surpreendeu, que é um colega servidor público de Valinhos, muito querido, e ele questionou a questão da fome. Não, a pessoa tem que ir atrás da comida, quem tem 3 refeições por dia é quem está no presídio. Aí eu fui perguntando para ele, não, mas eu não entendi muito bem o que você falou, e realmente eu não tinha entendido a colocação dele. Mas aí no final desse diálogo que eu tive com esse colega, sabe o que ele falou? Ele falou: Bertira, eu como servidor público aposentado não consigo ter 3 refeições por dia. Então, você veja a questão da insegurança alimentar, né? Sim. Apesar da crítica que ele estava fazendo, ele também está dentro do conceito de insegurança alimentar. E é duro, às vezes as pessoas não se enxergam ou não querem se enxergar dentro dessa condição, né? Sim. E que deveria ser, de uma forma ou de outra, acolhido. Quer dizer, uma pessoa que está aposentada, que já trabalhou, serviu sua cidade, serviu seu país, enfim, o Estado, contribuiu com a sociedade e, na sua velhice, não conseguir ter as 3 refeições, para o mundo e vão começar a pensar tudo de novo, porque você está deixando aqueles que organizaram, que de uma certa forma produziram para a sociedade de lado, como se fossem descartáveis, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão, porque o país está envelhecendo, né? É uma coisa muito clara, está mudando o perfil da nossa pirâmide etária. Daqui a pouco a gente vira um peão, a gente está um bujãozinho de gás, concentrado ainda ali de 35 a 60 anos, e com menos jovem. Daqui a pouco isso concentra mais na parte de cima e começa a descer, vira um peão. E aí, que país que nós temos está preparado para ter muito mais gente aposentada, sobrevivendo, necessitando de apoio? Vamos ter aposentadoria digna para todo mundo? Com que pé que vai ficar isso? E aí? A gente tem que se inserir e imaginar as coisas como vai ser no futuro. E Tonete, você que é um estudioso da gestão pública, né, uma pessoa que sempre estudou, sempre trabalhou nessa área, eu vejo como é difícil a gente poder visualizar todas as políticas públicas, né? Desde a política da infância até a política de aposentadoria do servidor público no município, né? Como é complexo, né? Como que é complexo gerar renda, atrair empresas para ter emprego e renda, né? O que é emprego, o que é renda? Quer dizer,
eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente ter uma visão da qualidade de vida, dos direitos sociais de todos nós é complexo. Sim. E a gente precisa começar a aprender na escola. E eu fico pensando, né, por exemplo, tem um grupo que eu faço parte, um grupo chamado Desigualdade Econômica e Social ligado à Unicamp, né? E tem lá os professores que fazem as análises, mas eu acho que é interessante que o bonito que eu gostaria, não sei o que você acha, da gente criar mais livros para as crianças que explicam conceitos complexos, sabe? É um desafio, né? Não é legal? É um desafio. Não é? Eu em casa tenho um livro agora que minha mãe sempre compra livro para criança, né? E aí eu achei um livro lá que é sobre os animais. Todos os animais, os pássaros, os mamíferos, né? E aí o título do livro é Como, Porquê, Onde, né? Pô, e é uma aula de zoologia, é uma aula do mundo animal, do reino animal, fantástico, né? Então eu fico pensando que seria interessante a gente construir livros, né? Eu tô vendo aqui também a Eliette Tordin, que fez uns livros lindos com a Zezé Tordin, né? De conceitos complexos serem transformados para coisas mais simples, para as crianças irem desenvolvendo, né, uma visão de vida social, política, mais próxima à realidade, porque é complexo, né, Tonetti? Sim, é bastante complexo. E viver em sociedade é complexo, né? E aí a gente entra num outro detalhe, né? A questão da administração pública ou a disputa política é por visão de mundo. Essa é uma grande diferença que às vezes as pessoas não compreendem, ou muitas compreendem e defendem mesmo que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Mas eu acho que a gente tem que ter um pacto, eu venho falando isso em várias oportunidades, onde questões básicas, minimamente, elas têm que ser pactuadas e ter continuidade no tempo, independentemente se seja de um lado, do outro, do centro, enfim, pouco importa. Todo mundo pactua e diz na educação, na segurança alimentar, na geração de emprego e renda, né, ou seja, o desenvolvimento socioeconômico, nesses 3 pilares, e educação no caso, a gente não mexe, né? São balizas que nós vamos pactuar todo mundo junto e vamos perseguir a melhora da escolaridade, com acesso à cultura, ao esporte, atração de empresas, geração de emprego e renda, capacitação e formação também para o mercado de trabalho ou para a própria questão da universidade, né? E a questão de segurança alimentar. Se isso aqui for conduzido ao longo do tempo, a gente avança enquanto município. Mas aqui vai um pouco mais para cá, aqui vai um pouco mais para lá, isso aí tá perfumaria, tá? Sim, se a gente fecha. Você acha possível? Eu usei o termo de consensos mínimos. Uma vez eu ocupei a tribuna lá da Câmara e eu falei dessa coisa, do consenso mínimo entre gestão, né, poder executivo e legislativo. É isso que você está falando? Você acha que é possível pautar? É além, não é entre poderes, é entre a classe política e a sociedade. Tá, sim, incorporar a sociedade civil, tem razão. Porque assim, quem são os representantes? Os representantes são eleitos, saem do meio do povo e são eleitos. Então, assim, se a sociedade tiver esse consenso formado e pactuado com a classe política, que vocês vão entrar, independentemente de qualquer coisa, nós vamos ter escola em tempo integral, vamos garantir a segurança alimentar e vai perseguir a atração de empresas para o nosso município, para a geração de emprego e renda, independente de quem ganhar a eleição, a gente sabe que isso aqui vai ser perseguido, vai procurar constantemente evoluir e melhorar. É um ganho para todo mundo. Agora, se um vai fazer mais perfumaria na cidade, vai melhorar a estética, ou vai investir mais no esporte, ou vai fazer mais asfalto na rua, vai melhorar a saúde, aí é um programa específico de cada um. Mas essas coisas que seriam consensos mínimos que saem da sociedade, elas teriam que estar pactuadas. E hoje nós não temos isso. Eu acredito que no passado nós tivemos. Inconsciente. Mas a geração, por exemplo, do seu pai, o pessoal que estava ali, independentemente dos lados políticos,
tinham algumas coisas que eram meio que preservados, né? continuados. E isso fez a cidade avançar na qualidade de vida e tal. De um tempo para cá, ouso dizer que da década de 90 em diante, isso foi se diluindo, foi se perdendo, e hoje nós não temos mais esse pacto social e muito menos uma classe política que entenda a necessidade desse pacto de consensos mínimos para o desenvolvimento da cidade. Eu estou dizendo esses, podem ser outros, né? Não sou o dono da verdade. Eu levantei algumas pautas. Levantei essas pautas porque eu entendo que se esse conjunto de coisas acontecerem, nós vamos ter um incremento econômico muito grande que melhora a qualidade de vida de todo mundo, né? Primeiro, a empresa vai se instalar aqui também em virtude não só da nossa logística, enfim, da infraestrutura que tem que ser construída para isso acontecer, mas também pela qualidade de vida da própria cidade e da mão de obra que é ofertada. Afinal de contas, a gente investe em educação para as pessoas, primeiro, se tornarem mais civilizadas, do ponto de vista mais amplo da coisa, e segundo, poderem acessar os melhores empregos. Com isso, se a gente tem um povo muito mais capacitado nesse sentido, eu consigo fazer com que as empresas de alta tecnologia, de empregos que pagam mais e melhor, se instalem na cidade. E isso tem o quê? Uma remuneração maior que converte num consumo maior dentro da própria cidade e a roda gira, né? É um processo, demora para acontecer, obviamente, mas por isso que tem que ser algo que não seja de um governo de 4 ou 8 anos, algo que seja para 20 anos. O plano diretor seria para isso? Seria. O plano diretor é um instrumento que seria para esses consensos, mas infelizmente não acontece desse jeito. Então, né, Tonete, essa ideia de uma gestão, pelo que eu entendi, complexa, né, entendendo que um conceito que a gente pode definir o que é complexo, é um sistema com variáveis interdependentes, né? Então, na medida que vai atrair a empresa X, você precisa de capital humano para trabalhar, então você tem que formar pessoas específicas para essa empresa X, né? Então, uma coisa depende da outra, né? E pensando a questão da saúde, a questão da cultura, enfim, né? Agora, essa complexidade toda, na teoria, ela é ótima. Da gente entender, inclusive estudiosos sobre a complexidade, né? Eu lembro de um cara chamado von Bertalanffy, que é o pai da teoria, ele escreveu uma obra chamada Teoria dos Sistemas Complexos, Teoria do Sistema Geral, acho que é Teoria do Sistema Geral, TGS, e era um biólogo, isso na década de 40, não sei se você já ouviu falar desse cara, von Bertalanffy, é a raiz do pensamento sistêmico. E ele era um biólogo, ou seja, a partir da observação dos sistemas naturais, da natureza física, ele foi vendo a relação dos elementos para que o figo seja comido com prazer na mesa, né? O sol, a água, o vento, a terra, né? Várias variáveis em interação para gerar a vida, né? E estou falando disso, né, porque a gente tem essa teoria, né, de variáveis interdependentes, assim como o nosso corpo, né, para a gente estar aqui um ouvindo o outro, um conversando com o outro, tem neurônios trabalhando, ao mesmo tempo o coração está batendo, a respiração está mais ou menos frequente, né? Ou seja, pensar a complexidade de uma cidade, da gestão do desenvolvimento socioeconômico, cultural de um município, faz sentido pensar a questão da complexidade. E vem, a gente pode dizer que vem da visão da vida, da natureza física, como uma referência. Mas, veja só, no meu dia a dia ali, com a minha colega de trabalho, é muito difícil eu me entender e ela se entender comigo. Claro que fases mais, fases menos. Nas nossas famílias, são 4, 5 que vivem ali, a gente tem muita dificuldade de conviver, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer?
como que a gente vai desenvolvendo uma psicologia social de grupos, de relações humanas nos grupos, nas instituições, para que a gente consiga, de fato, consensos mínimos para uma cidade inteligente, né, humanizada. Você tá fazendo um trabalho nessa linha, não tá? Tô. Eu lembro que a gente conversou sobre isso já. Assim, cidade é um organismo vivo. Aí eu tô falando enquanto urbanista. E também é um organismo em construção, constantemente. Que por um acaso as pessoas habitam, né? A cidade é hoje a tradução mais forte da organização social. Se a gente pegar lá no início como que eram constituídos os clãs, enfim, como a coisa vai avançando e a gente vai, os pequenos vilarejos, isso vai transformando em cidade, e é muito complexo. Todas essas relações estão desde o micro, né, dentro da sua família, até a escala, né, que você passa depois para a escola, para o vizinho, para o bairro, enfim, você vai avançando, e quando você olha, você fala, meu Deus, se você for parar para pôr mesmo e tentar sistematizar tudo isso, é muito difícil, porque aí entra o interesse ou o ponto de vista de cada um, né? Aquela coisa de que você tem sempre que fazer, eu costumo dizer o seguinte, o poder público, ele não é parte do debate da cidade. Ele é um moderador, ou pelo menos deveria ser um moderador. E como princípio básico, tem que ser claro para todo mundo qual é, por isso desse pacto, que tem que ser muito claro o que nós queremos enquanto cidade, enquanto município, enquanto sociedade. E aí o poder público faz o quê? Media os conflitos, porque vão existir. Né? Sempre vão ter esses conflitos. Esse tema é um tema fundamental para a existência humana, mediação de conflitos. Mediação de conflitos. E aí você, né, tem um trabalho que você vem desenvolvendo que leva em consideração, são 6 pilares, é isso? Então, olha, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, aprendendo, acertando, errando aqui em Valinhos, é uma abordagem de trabalho em grupo, que é a minha formação em psicologia social, e essa área da psicologia, ela trabalha a relação entre indivíduo e sociedade, mediado por grupo e instituições, né? E aí, o que eu acho interessante, Tonete, é contar um pouco como surgiu essa coisa. Sim. Chamada Grupo Operativo Lúdico. É uma teoria e uma técnica que a gente vem aplicando aqui em Valinhos, né? Com muita cansaço também. Muita dificuldade. Muita dificuldade porque eu acho que toda pessoa que tem essa vontade de criar um comércio, a pessoa que tem vontade de criar um filho, né? Você experimenta coisa nova, né? E você não sabe como que é esse filho, você não sabe como é esse comércio. No caso, eu não sabia como que eu ia desenvolver. Vem a intuição criativa primeiro, né? E a gente vê, eu estou no 5º ciclo de aplicação dessa abordagem, né? E a gente vê que a cultura da prefeitura, e acredito que não é só aqui, né? É uma cultura que não valoriza a ponte entre serviço público e universidade. E a gente tem procurado fazer isso, às vezes com mais sucesso, às vezes com menos, mas eu gostaria de reforçar aqui para a sua audiência de que essa prática, inclusive até conversei com o Franklin já sobre isso, o nosso presidente atual da Câmara Municipal, e que ele tem feito um trabalho bonito do Fórum 2030, acho que é uma sacada boa, e chamando inclusive o Unicamp e outras universidades de FAB, faculdade aqui, a sociedade civil, e para fazer a ponte. E não é caro, Tonete. Não é caro. Olha, a gente tem a experiência de estar vinculado a 2 grupos de pesquisa.
Então a gente leva a nossa experiência desafiante de trabalhar, por exemplo, na Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres, leva para o grupo de desenvolvimento econômico e social. Então é nesse diálogo da teoria, da análise sobre desafios da questão como diminuir a desigualdade econômico-social através de políticas públicas na assistência, que é o caso da coordenadoria, isso potencializa o trabalho. Sim. Né? Mas não onera o município. Não onera, especialmente pensando a Unicamp. Então, você tem ali uma servidora pública que tem 2 horas por semana, por exemplo, que seja 4 horas por semana, para estar nesse grupo, para estar estudando também sobre esse conteúdo que relaciona estudo e prática. Isso é fantástico, não onera. Então, eu acho que são coisas, né, que a gente que está pensando numa Valinhos, inteligente e humanizada, num estado de São Paulo, no Brasil, numa América Latina, no planeta Terra mais saudável, né, pressupõe fazer essa ponte de universidade com serviço público. Você não acha estratégico? É necessário, né? Até porque, assim, a universidade é uma fonte de pesquisa, conhecimento. Muitas coisas que a gente vive no dia a dia, seja da administração pública ou dentro de uma empresa, etc., muitos casos são pesquisados e abordados dentro da academia. E isso gera conhecimento. Então, para quem está na praxis, no dia a dia, fazendo, precisa ter um retorno a beber da fonte da universidade para poder absorver novos conceitos a respeito daquilo que ele faz no dia a dia, porque ele não para analisar e para ver quais... Não, o resultado é porque você é engolido. Então, essa coisa da gente ter a possibilidade de fazer a conexão, e a universidade quer isso, já tem mais de 20 anos, mas desde lá de trás, a grande discussão era como que a gente faz para devolver para a sociedade aquilo que a gente está fazendo, porque a universidade não pode se fechar nela mesma. E Sim. Esse trabalho eles vêm fazendo há muito tempo. E mas nós precisamos fazer essa ponte. Mas eu sinto também, Tonete, que a universidade ela tem dificuldade com o serviço público. Assim, pensando especificamente essa relação talvez universidade seja e serviço público municipal. O serviço público tenha mais dificuldade em fazer a relação, porque se coloca num patamar de inferioridade. E aí ninguém gosta. Você sabe disso. Isso é difícil, mas às vezes a gente precisa vestir a sandália da humildade e fazer esse gesto, porque assim, quem vai ganhar somos nós, porque quem está com o tempo para parar, pesquisar, fazer e criar e desenvolver conhecimento são eles. Afinal de contas, a universidade é para isso, enquanto que nós somos a praxis, fazer e acontecer. Então, quando a gente tem esse momento, se a gente veste uma sandalinha da humildade, vai lá e aprende, quando a gente volta, a gente potencializa tudo que a gente está fazendo. E você falou de uma coisa fundamental, né? Eu acho que o que a universidade traz para a gente é a característica, o momento da reflexão, é o pensar sobre Sim. esse dia a dia das instituições, né, ainda mais serviços públicos e serviços públicos da área da saúde, por exemplo, que a coisa é sempre muita urgência, que você tem que apagar fogo toda hora. Não há essa prática da reflexão, de analisar processos, de verificar resultado, né? Isso também é uma defasagem que nós temos do ponto de vista de gestão pública aqui em Valinhos. Por quê? Porque existem outros municípios, eu frequento vários municípios, que já instituíram ferramentas que possibilitam você estar fazendo exatamente essa análise do que você está produzindo. Porque também não é produzir, porque às vezes, e aqui eu posso dizer com cátedra, produz e não atinge objetivo nenhum. A simples questão de sempre foi feito desse jeito. Então, assim, peraí, se sempre foi feito desse jeito, por que a gente está caindo em tudo quanto é indicador
econômico, social, educacional. Tem erro. Ninguém parou para analisar o caminho, que esse percurso, alguma coisa está fora do que se precisa para atingir objetivos, porque você precisa ter metas, você precisa ter indicadores. Os indicadores possibilitam fazer a avaliação do planejamento que você fez. Se tiver errado, você faz a retroalimentação, corrige e dá sequência. Isso é uma metodologia e, assim, é utilizada na iniciativa privada, é utilizada em pesquisa científica e o poder público não usa. Entendeu? Aonde existe uma defasagem. E aonde que o povo é atendido? Nos serviços públicos. Eu digo o seguinte, a prefeitura não faz... Então é um absurdo, né, o que a gente vive. Prefeitura, em lugar nenhum, faz parafuso, produz sabonete, não faz nada, não produz nada. O que a prefeitura é? É um grande prestador de serviço. Você presta serviço na saúde, você presta serviço na educação, você presta serviço na zeladoria da cidade, você presta serviço na cultura, você presta serviço no esporte, enfim. E aí você tem as atividades meio, que é para que tudo isso possa funcionar enquanto prestação de serviço. Ora bola, se a prefeitura é prestador de serviço, qual é o principal patrimônio dela? Servidor. Perfeito. Porque é o servidor que presta serviço. Perfeito. Então você precisa, obviamente, partir de um raciocínio desse e reconstruir. Ah, mas você está querendo dar privilégio para servidor. Não estou querendo dar privilégio para servidor. Estou dizendo o seguinte, se você não valoriza o recurso humano numa empresa que você presta serviço, não tem como dar certo. Você seria, dentro do que a gente chamaria do mercado, você já teria falido. Porque você não tem uma prestação de serviço de qualidade. E aí nós temos um agravante maior de tudo isso, né? Porque isso é simplificação da simplificação que eu estou falando. Porque, na real, a prefeitura é garantidora de direitos. Direito à saúde, o direito à moradia, o direito à educação. E quando eu faço essa separação, isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma colocação da professora Marilena Chauí, que fez essa reflexão. Quando a gente vai só para o campo da prestação de serviço, como eu estava colocando, você descaracteriza essa questão das lutas que foram construídas ao longo do tempo para que a sociedade pudesse avançar e chegar no ponto de que a educação é um direito universal e, portanto, tem que ser garantida pelo Estado. Agora, imagina se não tivesse essa luta e se hoje não fosse obrigado todo mundo a ir para a escola desde a infância. Ou seja, que não tivesse o direito à educação. A gente estaria na barbárie. Né? Quem tinha dinheiro para pagar estaria educado e quem não teria não seria educado. Eu acho que o que você está falando me fez pensar a importância da história, né? Uhum. A história das lutas sociais para a garantia dos direitos, né? Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 surge de lutas dos movimentos sociais, né? Tudo surge. E aí eu queria lembrar aqui uma instituição municipal que é a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. Uhum. E é uma instituição de 18 anos. A lei foi publicada em 2004, dezembro de 2004. Eu lembro. E nesse período... Você tá velha, internet. Pô, você lembra disso? Como eu também. Bem, é bom, fica mais espertinha, menos. Usa mais sandália de humildade. Lá em casa tem umas 3 lá. É difícil, né? A humildade. Até porque eu acho que esse sistema que a gente vive, como ele é muito competitivo, te impõe, né? Te impõe, você tem que ser competente, eficiente e sem querer ser vítima, mas pela história do patriarcado, ser mulher também faz uma diferença. Para a gente se colocar no lugar que a gente merece, quer, tem condições e resultados, é difícil realmente. Sim. Né? Mas eu estava querendo comentar sobre a questão da história e a história da Coordenadoria Especial de Política para as Mulheres. Nós estamos com uma gestão muito boa.
Quem está coordenando é a Marilene Santos. A Marilene Santos é uma líder comunitária, não sei se você lembra da Mari, ela é do Clube de Mães. Lembro dela. Ela tem décadas de trabalho no Clube de Mães e ela é cientista política também. E a Mari tem levado para a coordenadoria esse conhecimento inovador, transformador, que é com a comunidade. Então tem sido feito um grupo de mulheres no Figueiras para gerar renda, 3 objetivos: gerar renda, fortalecer a estima psicossocial, autoestima e falar sobre os direitos sociais, né? Que legal. Então, eu queria destacar, né? Você está me dando essa oportunidade de destacar esse trabalho. Agora, também comentar que nós precisamos dialogar com a hierarquia. A coordenadoria faz parte da Secretaria da Assistência Social, né? E como a missão desse serviço é articular as políticas públicas para as mulheres do município, não dá para nós ficarmos, e aí eu falo como psicóloga social, não dá para ficar só na hierarquia, eu respondendo para minha chefe. A gente tem que avançar, né? A gente tem que dialogar com o secretário e com os outros secretários. Então, só que esse é um desafio por conta dessa profissão, dessa especialidade da psicologia social, trabalhar com grupos em instituição. Então, vou te dar um outro exemplo que talvez fique até mais claro, até porque nós estamos com esse desafio de construir a comunicação, construir a comunicação tanto com minha superior imediata, que é excelente, como com o secretário, porque a missão da coordenadoria exige, né? E o exemplo que eu queria trazer aqui para vocês, em 99 a gente conseguiu, junto com Marisa Costa, assistente social, Rosa Massai Sasaki, assistente social também, na gestão do Dr. Pedro Damiano, a gente construiu um sistema de treinamento e desenvolvimento organizacional, um conjunto de ações para capacitar o servidor do SUS, da Secretaria da Saúde, para um atendimento mais humanizado. Certo. Inclusive não só para a questão comportamental da enfermeira ter mais condições de trabalho, mais condições emocionais e vinculares para atender melhor a dona Joana, que é uma esquizofrênica, por exemplo, que tem um transtorno mental grave, atender de forma adequada, depois que a enfermeira atendeu 20 pessoas, né? Como manter esse atendimento humanizado nessas condições. Então, essa capacitação, esse sistema de treinamento focado em atendimento humanizado, mas também nós conseguimos realizar um diagnóstico do posto de saúde, na época o posto central. Os principais problemas com a equipe, enfermeira, médica, diretor da época lá de gestão da saúde, principais problemas e soluções. Então, uma das coisas que foi feito foi a mudança na forma do agendamento da consulta. Esse foi um resultado desse trabalho, né? Então, você veja, se a gente está interferindo no trabalho de uma psicóloga social, como outras tantas que tem no Brasil, estou relatando dessa nossa experiência, que é uma experiência bastante limitada também, mas que tem uma linha de raciocínio, tem processos, tem meios e tem resultados, né? Então você veja, para poder trabalhar com a equipe de um posto de saúde, você envolve o diretor, não vai envolver o secretário de saúde tem que saber o que está acontecendo naquele posto, né? Então vai lá uma profissional da área da psicologia, ou mesmo podia ser da assistência social, mudar um serviço, você precisa dialogar com a hierarquia. Até porque você vai mudar a ponta de como vai funcionar. Justamente. E eventualmente pode necessitar de algum ajuste de recurso, de escala, de uma série de coisas. E se quem comanda a pasta não estiver participando desse processo, você vai perder tudo. Porque pode chegar lá em cima, distorcido, e falar, não quero nada disso, pode parar com tudo. E aí? Então, e aí temos um exemplo para dar. Esse sistema de treinamento e desenvolvimento organizacional, ele era feito por um grupo nuclear.
né? E esse grupo era composto por enfermeira, por médica, por assistente social, por psicóloga. E esse grupo nuclear, composto por servidores da saúde nessas diversas formações técnicas, o grupo bolava as ações de capacitação. Então, esse exemplo, né, do diagnóstico e proposta de ação para o posto de saúde foi pensado, planejado e avaliado por esse grupo nuclear. Tá. Deu para entender o mecanismo do sistema? E o grupo nuclear, o que a gente vem aprendendo na praxis, na teoria e na prática aqui na Prefeitura de Valinhos, através dessa abordagem de grupo, chamada Grupo Operativo Lúdico GO, é que sempre tem que ter um grupo nuclear, e esse grupo nuclear é um motor para fazer funcionar a missão da instituição. Não é? Na verdade, seria uma espécie de... qual é o termo que eu posso utilizar para as pessoas entenderem? Mas seria uma espécie de equipe que está fazendo o trabalho de ver, observar, passar o que tem que ser alterado e fiscalizar. Na verdade, ela assume um papel, por quê? Se todo mundo está inserido dentro do contexto de fazer, precisam pessoas que estão fora desse contexto de fazer, que sabem como funciona, observam, apresentam situações de adaptação para melhoria, passam, né, dialogam com quem está de novo ali e depois fiscaliza para ver se isso surtiu efeito e se a coisa está funcionando. É simples de entender, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, você precisa ter pessoas que fazem o atendimento e pessoas que estão pensando a estrutura de como ela pode ser melhorada. Então, o grupo tem esse papel, certo? Perfeito, perfeito. E essa relação, né, desse grupo, dessa equipe mais especializada para ajudar a pensar e qualificar a prestação de serviço de quem está fazendo na ponta, essa relação desse grupo com esses servidores da ponta tem que ser muito humanizada, muito tranquila, muito relaxada. Até porque, né? Você pode ter resistência se você não fizer. Justo, de um aprender com o outro, né? E a resistência vai existir porque isso é inevitável. Sim. Nós resistimos a conhecimentos novos, nós resistimos ao não aprender. Você quer me tirar da minha zona de conforto? Não é? Né? E tem que ter o aval do secretário e de preferência do prefeito ou da prefeita, porque aí você legaliza, você dá a força técnica e política para isso acontecer. Da estrutura. Perfeito. Fazer parte da estrutura. Mas você veja, como o nosso trabalho é um trabalho que é de baixo para cima, é muito doido, cara. É muito doido, porque você quer a mudança, né? Existe uma experiência, existe limites, mas se não há um alinhamento com as chefias imediatas, estou falando da psicóloga social, dessa experiência que a gente tem, alinhamento com a chefe imediata, com o secretário, com a prefeita, a coisa não rola. Você sabe onde devia estar isso? Na escola de gestão. Sim. Você coloca na escola de gestão e oficializa tudo. Porque é o papel da escola de gestão de melhorar a qualidade do próprio servidor, de capacitação e, consequentemente, também operações de secretarias, ir lá e fazer um diagnóstico e apresenta para o secretário, olha, a situação da sua secretaria é essa, se você fizer essa alteração, isso aqui vai trazer tais e tais resultados. Fazer toda uma parte de cursos, enfim, uma série de coisas. Tem prefeitura que, por exemplo, dá curso para o servidor de como fazer educação financeira. Importantíssimo. Sim. Ainda mais onde paga pouco, né? Maldade, mas a risada, mas é isso. Você oferecer cursos que vão além da própria atividade do servidor. Sim. É muito importante. Sim. Isso vai trazendo, vai ajudando e tal. E isso significa o quê? No horário de trabalho. Não é nada fora do horário de trabalho. Então você tem que criar essas válvulas também que permite o servidor participar de outras atividades dentro da própria estrutura
Porque isso também é uma condição, né, aí você pode falar melhor do que eu, psicológica, melhor, porque quando você sai daquele ambiente num determinado momento, mesmo que seja para ter 1h30 de uma outra atividade, de uma outra coisa, tomar um café, bater um papo, não sei o que, isso também te ajuda, te oxigena tal, e te permite voltar com um pouco mais de ânimo, talvez. Sim, e o ser humano é um ser que gosta de se desenvolver, é um ser curioso, né? Eu estou lembrando agora das crianças que eu atendia com problemas psicológicos no CEMAP, mesmo crianças depressivas, elas tinham curiosidade de mexer. E outra coisa muito bonita que era, né, de brincar, elas queriam inventar, elas queriam criar um caminho para o caminhãozinho ou para o caminhão de bombeiro, né? Então você via que apesar do sofrimento psicológico intenso, a energia de vida estava presente. Então o ser humano quer trabalhar, quer se relacionar com as coisas, né? Então o desenvolvimento humano é algo assim que a gente tem que lembrar, que a gente precisa disso. E outra coisa, o reconhecimento. Sim. A criança que faz um desenho, eu que estou aqui sendo entrevistada por você, eu quero reconhecimento, eu quero que as pessoas falem, pô, que legal, a gente precisa do reconhecimento. Então eu acho que eu queria reforçar isso que você falou, né, da importância na capacitação dos servidores para qualificar o serviço, para melhor atender a população. Esse servidor que está se capacitando, ele está aprendendo, ele quer crescer, ele quer evoluir. E outra, o conhecimento que ele vai obter, ele vai se sentir valorizado, ele Sim. vai se sentir reconhecido. Então é uma coisa que para gente que é da psicologia parece muito básico, mas eu vejo que para os gestores públicos, e tem várias variáveis que fazem isso, mas os gestores públicos ainda não conseguem ter esse conhecimento básico que os servidores precisam, capacitação, reconhecimento. Que é uma coisa difícil, né? Eu falo o seguinte, que você, num ambiente de trabalho, seja onde for, tem algumas componentes, principalmente 3 ou 4. Se você tem um ambiente de trabalho legal, você ganha pouco e não tem equipamento, reconhecimento ou qualificação, ou seja, esses 3 pilares, pelo menos 2 deles são necessários. Por quê? Se você tem um ambiente de trabalho legal, ganha pouco e tem equipamento, ainda você vai estar lá satisfeito trabalhando. Se você ganha bem, tem um ambiente de trabalho legal, mesmo que você não tenha equipamento, você tira a lei de pedra, você faz acontecer. E se você tem uma remuneração boa e equipamento, mas o ambiente de trabalho não é legal, você ainda fala, não, eu ainda vou trabalhar porque assim, a remuneração é legal, eu tenho condição de trabalho, né? Ainda vou e aconteça. Agora, se você não tem nenhuma das 3, é impossível. Se você não tem um ambiente de trabalho saudável, com motivação, com capacitação, etc. e tal. Se você não tem uma remuneração que consiga suprir suas necessidades da sua família em casa. E se você não tem equipamento de trabalho, como que você quer ter produtividade? Como você quer ter a coisa funcionando? Em qualquer empresa de qualquer lugar do planeta. Ainda mais dentro do poder público. Infelizmente, minha leitura é que hoje, uma boa parte da prefeitura de Valinhos não dá nenhuma dos 3, porque nós temos os menores salários da região, em determinados cargos, está sucateada a infraestrutura, em grande parte, dependendo da secretaria, não tem equipamento suficiente para você desenvolver o trabalho, e o ambiente de trabalho não é legal. Por que não é legal? Porque isso é meio que inerente do serviço público. Toda vez que chega alguém para ocupar cargo de chefia, comissionado, que não tem uma qualificação para ocupar aquele cargo, ele desmotiva todo mundo, porque o servidor que está lá fazendo, que tem mais conhecimento do que ele, se sente desprestigiado e tem que ensinar para o chefe dele qual é o trabalho que vai fazer para o cara ganhar mais e ele continuar ganhando menos. Isso destrói o ambiente de trabalho.
São muitas contradições, né? Mas, por outro lado, a gente tem que lidar com essa realidade e tocar o barco para frente, né? Não tem como. E aí você vê... Tanto os gestores, né? Porque o gestor, ele também lida com muita precariedade. Ele tem que lidar com a precariedade. Claro que ele é liderança, ele teria condições, muitas vezes, de encontrar soluções para os problemas. Martini, em 4 anos você consegue mudar esse quadro. Sim, eu imagino. É alocação de recursos. É uma coisa que é bastante desafiante e difícil, e a gente não tenha visto essa prática no município, pelo menos esses 20 anos que nós estamos aqui, eu e tantos outros servidores, a gente não vê esse desempenho positivo. Vou dar Mas exemplo. só uma coisa que eu acho que é interessante comentar, né, é que tanto os servidores lidam com os obstáculos, os servidores concursados, os assessores e os gestores lidam com dificuldade. Só que acho que um dos problemas, além desses que você tem mais clareza e competência do que eu para dizer qual que é o melhor caminho, mas o problema também que, além desses 3 níveis terem dificuldades distintas e graves, nós não nos comunicamos. Então, o servidor muitas vezes tem dificuldade com o assessor, que tem dificuldade com a primeiro e segundo escalão, né? Às vezes então, você veja, muitas vezes o alinhamento também, né? Claro, e aí claro, a comunicação fica já totalmente destruída, porque é aquilo que a gente está falando. Se você sai de casa já numa condição precária devido a N motivos, ou seja por doença familiar, ou seja por falta de dinheiro para fechar um mês, enfim. Aí você vai para um ambiente de trabalho. E você trabalha com atendimento ao público. E aí, vamos ser um pouco sinceros, muita gente também maltrata, né? Chega exigindo, com a falta de mínimo de educação. E aí tudo isso vai somatizando. Como o cara que está lá na ponta vai se dialogar com alguém que está do lado dele? Não vai acontecer o diálogo. Um olha pro outro, no mínimo, troca assim, igual a cara. É um ambiente tóxico do ponto de vista do ser humano, se você for parar para analisar. E as melhores empresas aí privadas são as que têm essas questões muito bem resolvidas. Não é à toa que você pega Google e etc. Os caras têm um ambiente descontraído, isso, aquilo, outro, porque necessita de criatividade para fazer a produção das coisas. E aí o que acaba acontecendo? O cara tá bem de vida, tá bem remunerado, em casa não tá com problema, no ambiente de trabalho ele vai lá, ele joga sinuca, ele joga não sei o que, ele toma café, a criatividade floresce. Um ambiente de trabalho bem legal, com equipamento bem remunerado, com ferramentas de capacitação, com tudo isso funcionando. O diálogo entre as partes é muito mais fácil. Favorece, né? Mas não garante. Não né? garante, porque também não dá pra gente construir um cenário ideal, porque realmente a humanidade tem muita dificuldade, mesmo nas melhores condições, né? Sim, sempre vai ter aquele ou aquela que gosta de criar uma intriga, que é do contra por natureza, enfim, as pessoas, todo mundo, cada um tem a sua própria característica. Mas, se você favorecer um ambiente onde a criatividade pode fluir, as relações podem acontecer, a tendência é isso, melhorar. Uma coisa boba. Mas se todo mês tem uma festinha interna de parabéns para todos os aniversariantes do mês, isso já dá uma outra relação. Parece bobeira. Mas isso que gera... É um reconhecimento, né? Que acho que faz parte do e de todos, né, que estão participando disso. Tal. E isso é uma forma de melhorar as relações e o diálogo também dentro da equipe. Né? Enfim, tem muita coisa que realmente pode propiciar um avanço com pouco investimento, mas precisa de muita vontade para pôr isso em pé. Precisa. E é um processo ao longo do tempo. Não vai fazer tal que eu falei. Em 4 anos você resolve uma série de questões. Mas isso tem que ser contínuo no tempo.
senão se perde e volta a estar casado. E né, Tonete, para você ter essa visão do quanto que algumas condições são fundamentais para as pessoas trabalharem bem, para você ter verbalizado tudo isso que você verbalizou, quantos anos demorou? Bastante. Né? Então, quer dizer, em vários lugares. É isso, eu só estou reforçando o que você falou, né? Quer dizer, a mentalidade e a ação de um município melhor pressupõe pessoas muito capacitadas e que erraram muito também, né? Ou seja, tem que ter uma visão e uma mentalidade acumulada, perfeito. Né? E isso não é de um dia para o outro, não é num cursinho online que a gente vai saber. Não, né? Demora, né? O processo de aprendizado, de conscientização e colocar na prática ações, vínculos transformadores numa gestão pública, demora, né? É projeto mesmo para 10, 20 anos, né? E espero um dia a gente conseguir avançar nesse sentido enquanto município. Com certeza, acho que todos nós de Valinhos queremos isso. E sem desmerecer, né? Sem desmerecer ninguém, mas eu acho que o caminho... Todas as gestões, né? O caminho é esse. A produção aqui está falando que o nosso tempo acabou. O papo é bom, flui, vai longe. Então, eu queria te agradecer de novo, Bartira, ter vindo aqui para a gente bater esse papo bacana, trazendo outras visões, outras formas de entender como as coisas se desenvolvem. Muito obrigado mesmo e espero a gente poder fazer isso mais para frente, ter uma outra oportunidade. Que legal, eu que agradeço, porque é estimulante, é enriquecedor, é uma alegria. Muito obrigada, Tonete, agradeço mesmo. Que isso, eu que agradeço. Quando a gente tem pessoas que são diferentes, inteligentes e que possibilitam um papo bacana, o tempo passa muito rápido. Muito obrigado e até o próximo programa.